Não, e o engraçado é que o Bolsonaro não sabia dos pastores que faziam transações em barras de ouro, né, no MEC. O próprio o ministro dele da Educação, o ministro sádico, né, que dizia que para educar tinha que utilizar a violência nas crianças. Então, das barras de ouro, de toda a corrupção do MEC, que foi denunciada amplamente pela mídia, o Bolsonaro não sabia, mas sabia investigar os opositores. O que fica claro é que cada vez mais aparecem provas contundentes, né, do crime praticado por essa associação criminosa, né, coordenada pelo Bolsonaro e pela sua família. Eu tenho a certeza, absoluta certeza, que o Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, em breve vão ser enjaulados. E isso é uma questão não só de justiça, mas principalmente do nosso processo civilizatório. Veja, vamos resgatar a campanha difamatória contra as vacinas que essa turma fez, né? Desde piadas, mentiras, invenções, negações, e o custo da mortalidade que foi a Covid. E agora você vê que ainda tem um rescaldo dessa negação da vacina com a questão da dengue. Você vê que as pessoas estão com muita dificuldade de ir, na verdade, porque a vacina está disponibilizada já na maioria dos locais. E as pessoas não estão procurando. Você vê o quanto causou mal a eleição desses criminosos que passaram pelo governo federal. Ou seja, um momento extremamente obscuro e que causou um dano enorme, desde a reconstituição das instituições, como principalmente dos programas, que já eram programas de governo, vamos dizer, de governo consolidado, não só de um partido ou de outro, mas era política de Estado, de fato. Então, eu acho que nós temos que sempre olhar, de fato, o Bolsonaro, ele está condenado, e eu entendo que ele já era, mas o bolsonarismo não. É isso que nós temos que entender e compreender essa leitura. A manifestação na Paulista teve a resposta. Eles conseguiram e conseguem, de fato, se organizar, e se autofinanciar também. Então, não está morto. Eles estão ali desesperados, o que é grave, de fato. Você não sabe o que possa vir, de fato, dali. Mas o importante é, cada vez mais, Miguel e Ivan, essa turma ser revelada o crime e serem condenados de fato. Você vê esses generais tendo que depor por crime de golpe de Estado, isso é importantíssimo para a história. Isso é importantíssimo para o processo civilizatório. Quiçá nunca mais na nossa história vai chegar um deputado na Casa do Povo, lá em Brasília, e falar em nome de um dos maiores torturadores da nossa história, que torturava, inclusive, levava crianças para verem suas vítimas torturadas, que era o Ustra. Você não vai poder... Será um absurdo por completo, espero eu, né, que alguém ande nos corredores do Congresso Nacional com uma camisa de um torturador condenado pela justiça. Esse não pode ser o herói nacional. Não pode ser o exaltado. Ou seja, está tudo invertido. Então, nós temos ainda muitos passos a serem dados. E o principal, Miguel, Ivan, é fortalecer essa frente. Fortalecer cada vez mais essa frente. Trabalhar para que a gente possa levar a cultura para todos os cantos do país, em cada rincão, que possa ter acesso gratuito à história, à cultura, a conhecer da onde viemos e quem somos, que as oportunidades cada vez fiquem maior de você ter acesso para que a gente possa impedir esse volume enorme, né, de mentiras e de inversão da verdade
né, aquelas cenas grotescas da Paulista, é uma realidade que nós até então pensávamos que já tinha ido para debaixo do tapete, tinha sido enterrada já junto com a ditadura, mas não. É preciso dar ênfase nesse episódio, que foi um episódio gravíssimo da nossa história, que foi 64, e que faz 60 anos agora. E por que relembrar isso? Porque essa turma é resquício disso aí. A importância de dialogarmos, né, falarmos sobre esse episódio nefasto e obscuro da nossa história, né, e o que aconteceu, o desdobramento disso tudo, o que causou, por que causou, quais foram as causas, né, os desdobramentos. Isso é importantíssimo para que toda essa geração que estão vindo agora e estão conhecendo e a que estão agora tenham com plena consciência, né, do quão nefasto foi a ditadura militar de 64 e o preço altíssimo que pagamos até hoje. Então é importante que esses generais sentem no banco dos réus, sejam condenados com provas e, claro, Estado democrático de direito, que se faça todo o processo legal e aí sim condenados e presos, para que a história se faça valer verdade, né? Porque é inaceitável você ver os militares com um pensamento tão atrasado, né, e uma classe política tão antipátria, tão antipovo, e condenando o Brasil a um retrocesso nunca visto na nossa história. Então, se não fosse essa frente ampla, né, na figura de um líder popular, eu não acredito que exista povo sem líder, na figura do Lula, né, nós estaríamos num buraco absurdo. Nada disso ia estar sendo revelado, pelo contrário, ia ser cada vez mais enterrado naqueles sigilos de 100 anos, que eu acho que a gente tem que começar a quebrar todos esses sigilos, porque todos eles me parecem muito obscuros, e eu acho que cada vez mais desenterrando vão vir à tona a questões mais absurdas ainda, mostrando que essa turma, de fato, veio para destruir, fazer terra arrasada do país, Miguel. Ivan.